Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para cada um de nós. Deus abençoe, irmãos. Eu creio mais uma vez que o Senhor nos dará graça enquanto nós vamos meditar sobre estas grandes coisas que têm acontecido e aquela outra que falta para acontecer, que é a ressurreição. Mas coisas que aconteceram e muitos não sabem, a ressurreição pode acontecer a qualquer hora e o mundo também não saberá. Não souberam nos dias de Cristo e não saberão agora também. Continuarão caminhando, iludidos com o mundo, com tudo que o mundo os outorga, e somente os eleitos terão a mente aberta, procurarão viver a palavra na hora que ele vive. E eu creio que Deus nos abençoará. Amém? Nós vamos ler em São Mateus, é o capítulo 28, versículo 1 e 2. Sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Amado Criador, é bom estar aqui, é bom ter a oportunidade da vida, do ar que respiramos, da fé que temos, da mensagem revelada. É bom enxergar, que bem faria a luz se eu não tivesse olhos. Te dou graças pelos olhos que tenho, porque posso enxergar a luz. Que bem faria a revelação se não tivéssemos olhos espirituais para vê-la. Mas estamos agradecidos, Pai, porque podemos enxergar. Coisa tremenda é poder ver todas as coisas. E como a águia que vê as mínimas coisas movimentar na terra, desde as alturas, assim é o eleito do Senhor, que olha na palavra, na mensagem do dia, no mundo no qual vive e percebe as coisas movendo, seja do inimigo, seja da carne, seja de Deus. O eleito está percebendo tudo.
Venha, Senhor, e dá-nos graça em mais esta reunião e toma conta das nossas vidas. Alimenta o teu povo e me usa por graça e misericórdia. Não há nenhum bem em mim que o Senhor possa usar, mas o Senhor vem com a graça e usa pela misericórdia este vaso que está à sua disposição para o trabalho nesta hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Muito bem, muito bem, muito bem. É assim que prossegue, né? Eu quero falar mais um pouquinho sobre a ressurreição. E dê para nós lá o que está acontecendo, coisas que já aconteceram, que as pessoas não têm percebido. Então, nós vemos aqui na Bíblia, irmãos, duas coisas como é mostrado nas Escrituras. Tem coisa que eu não posso confirmar para você que o irmão Brana disse, porque está aqui nesta mensagem que é um apanhado de parágrafos. Eu gosto muito de falar o que o irmão Brana fala, mas a Bíblia fala, então eu vou falar só porque a Bíblia fala também, que no dia que Jesus foi crucificado, houve a terra tremeu. Você sabe que a terra tremeu quando ele foi crucificado. Mateus 27, verso 51 diz: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Agora vocês notam, eles foram ressuscitados e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele. Houve o tremor de terra, os que dormiram foram ressuscitados. Mas quando foi que eles saíram do sepulcro? Depois que Jesus saiu. Vocês estão entendendo? A gente tem que acompanhar isso porque é escriturístico e isso faz muito bem. Essas coisas traz gozo na alma para você acompanhar. Quando corre harmonicamente assim, você não pensa que será diferente hoje. É assim também. Se ele fez assim lá, é assim aqui. Ele sempre muda o homem que ele usa, mas o Espírito é o mesmo, sempre é aquele mesmo Espírito Santo agindo nos homens. Então, ele agiu em Cristo e agiu no irmão Brana. Todo mundo sabe. Todo mundo, digo, o revelado. Então eu vou bater aqui novamente para você entender que quando Jesus morreu, foi crucificado, a terra tremeu. A terra tremeu. A terra tremendo, diz a Bíblia, que os sepulcros foram abertos. E corpos de santos que dormiram foram ressuscitados. Estou lendo aqui Mateus 27, 51 a 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele. Então ninguém foi ressuscitado enquanto Jesus não foi ressuscitado. Talvez você pense que é uma declaração meia louca, mas ninguém vai ser ressuscitado enquanto o irmão Brana não ressuscitar. Eu não creio no irmão Brana ressuscitar para ressuscitar os outros, mas eu creio que o grão maduro que está ali é o irmão Brana. Como o grão maduro no tempo de Cristo era Cristo. Não tinha mais nenhum grão maduro, era Cristo. Então Cristo morreu. Quando ele morreu, houve um tremor de terra. Os sepulcros se abriram. Só que os mortos não saíram do sepulcro enquanto Cristo não saiu. Agora, quando Cristo foi sair do sepulcro, deu um terremoto. Olha para você ver. Quando ele morreu, deu um tremor de terra. Mateus 27, 51. A terra tremeu quando Jesus morreu. Eles, os homens, o crucificaram. A terra tremeu.
os corpos de santos, que são aqueles irmãos do Velho Testamento, foram ressuscitados. Só que não saíram do sepulcro enquanto Cristo não saiu. Aí quando Cristo saiu do sepulcro, eles saíram junto. É desse jeito. A ressurreição é assim. Tem pessoas que eles não têm condição de ter luz para poder ver que o que aconteceu lá vai acontecer aqui. É a coisa repetindo outra vez. Houve uma crucificação, houve um tremor de terra. Houve uma ressurreição, houve um terremoto. Houve em 1963 uma crucificação. Agora, em 1963, houve uma crucificação de Cristo pela segunda vez. Então, Hebreus capítulo 6, verso 6, diz: e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Está falando aqui que é impossível a pessoa que uma vez foi iluminada e recaíram, ele provou do dom celestial e se fez participante do Espírito Santo, e quem fez isso foi exatamente no tempo dos pentecostais. Os pentecostais tiveram isso daqui. Isso aconteceu, o irmão Branham estava lá entre os pentecostais. O irmão Branham pregava entre eles. Quando os selos foram revelados, foi a segunda crucificação do Senhor Jesus. Quem crucificou? Foi por isso que o irmão Branham, após os selos, veio e pregou: eu acuso esta geração pela segunda crucificação do Senhor Jesus. Agora, por que ele acusou? Porque tinha os gentios crucificado a Cristo. Lá atrás foram os judeus que crucificaram a Cristo. Mas em 1963 foram os gentios que crucificaram a Cristo, porque não perceberam Deus em carne outra vez e crucificaram a Cristo, porque agora não era matar o homem. No tempo de Jesus era matar o homem. Mas agora, em 1963, não era matar o homem, era rejeitar a palavra no homem. Ele era rejeitar a palavra no homem. No tempo de Cristo, o homem era a palavra, Cristo a palavra, o verbo, Deus feito carne, obra e graça do Espírito Santo. Aqui em 1963, quando os gentios crucificaram a Cristo, eles crucificaram a Cristo, a palavra, no homem. Quando Deus abriu a palavra, revelou os selos e entregou ao seu profeta, e eles crucificaram a Cristo pela segunda vez. E este povo é o povo que foi iluminado. Agora você pensa assim, eles foram iluminados, crendo na Trindade e tudo, mas eles tinham a luz do dia. Eles tinham. Os pentecostais tiveram a luz do dia. O problema é que hoje eles estão andando no clarão, porque aquela luz que eles tinham acabou, e Deus trouxe a luz do Elias para restaurar todas as coisas e revelar até o que estava sem escrever no capítulo 10 de Apocalipse. Ele veio para isso. Então foi ali que os pentecostais e as igrejas nominais crucificaram a Cristo no profeta. Eles crucificaram a Cristo no homem, que Cristo estava manifestado naquele dia. Agora, é impossível, a Bíblia diz, eles serem renovados. E você vai vendo que isso está dentro do povo, dentro da mensagem. Hoje não tem um povo mais iluminado do que o povo da mensagem. Naquele tempo de irmão Branham, não tinha um povo mais iluminado do que o povo pentecostal. Não existia. Luterano tinha ficado para trás, Wesleyano tinha ficado para trás. E os pentecostais eram o que tinha mais luz. Mas Deus diz que Ele
moveria o castiçal, o candeeiro. E ele moveu. Ele tirou a luz de Lutero, passou para Wesley, tirou a de Wesley, passou para os pentecostais, tirou dos pentecostais, passou para o Elias. Agora é Deus cumprindo sua palavra. É Deus cumprindo sua palavra. Então, hoje o povo que mais enxerga, que tem mais luz, hoje o povo que foi iluminado, é o povo que crê no profeta. Ele tem que guardar isso. Isso aconteceu, irmãos, há 40 anos atrás e está repetindo outra vez. O povo iluminado era os pentecostais. O povo que provou os dons espirituais era os pentecostais há 40 anos atrás, no tempo do irmão Brana, em 1963, quando esse povo iluminado crucificou a palavra no homem. Pela segunda vez, eu os acuso pela segunda crucificação do Senhor Jesus Cristo, a palavra no homem. O irmão Brana mostra na mensagem a acusação. E provaram da boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Agora, se eles provaram e crucificaram a palavra, o problema está agora dentro da mensagem. O duro para o povo enxergar hoje é dentro da mensagem. Que dentro desse espaço de 40 anos, novamente, crentes da mensagem, porque agora Deus não trata mais com luteranos, wesleyanianos e pentecostais. Deus só trata com o povo do Elias. Os luteranos quiseram, teimosos, ficar como luteranos. Deus já estava com Wesley. Os wesleyanos teimosos quiseram ficar com Wesley. Deus já estava com os pentecostais. Os pentecostais teimosos quiseram ficar com os dons. Deus já tinha restaurado e revelado a sua palavra. E hoje, os crentes da mensagem, teimosos, querem ficar com a primeira e segunda etapa, e Deus já está na terceira faz tempo. Faz 40 anos. Faz 40 anos que Deus está na terceira etapa, e eles estão aí teimosos na primeira e segunda, sem saber até que a era terminou, o Cordeiro saiu do trono, a intercessão acabou, o tempo das eras para os gentios acabou, para Deus manifestar como Elias, gente, como o sétimo anjo, como o filho do homem. Não podia Deus fazer isso sem que estas coisas tivessem terminado, porque é outro ministério. Já não é o ministério do Cordeiro mais, era outro ministério da revelação da palavra. E quando foi revelar a palavra, o Cordeiro converteu em leão, o intervalo 105. Quando foi revelar os selos, o Cordeiro converteu em leão. É outro ministério. Diz, vocês querem dizer que estão no milênio? Não, senhor, eu nunca disse que nós estamos no milênio. Eu tenho a mente muito clara, eu entendo muito bem que isso daqui não é milênio de morte. No milênio não tem morte. Isso daqui não é milênio de mulheres nuas, de controvérsias, de igrejas caídas, de crentes caídos, de crentes da mensagem caídos. Não é só crentes lá de fora, não. Crentes da mensagem caídos, pastores da mensagem caídos. Não é só pastores denominacionais, não. É dentro da mensagem também. Eu tenho muita luz para ver que isso não é milênio. Isso daqui ainda é o reinado de Satanás nessa terra. É ele trabalhando com as últimas forças, o último gole de suor que ele tem. É Satanás trabalhando para desmoralizar a igreja de Deus, para derrubar pastores, para derrubar membros, através do dinheiro, através da fama e através da mulher. É assim diz o Senhor. É o diabo trabalhando. Foi o que o profeta recebeu de Deus, e eu não tenho medo de dizer. Agora, Deus tem um trabalho espiritual que Ele está fazendo na sua alma, que te tirou de Laodiceia. Diz, mas Laodiceia ainda está aí, tá? A Laodiceia está aí fora. A era está aí fora. Mas ela não acabou. Acabou para mim. Acabou para o eleito. Acabou para aquele que entendeu a revelação dos selos. Porque se você não entendeu a revelação dos selos, a era não acabou para você também não. Se você não viu a era terminar, o Cordeiro sair do trono, o tempo acabar, você não viu a revelação dos selos, então a era não acabou mesmo não. Você está nela ainda. Você diz que saiu dela e você está mentindo. Você não saiu, você está nela, na era de Laodiceia ainda. Cego, nu, infeliz e não sabe. Por quê? Não sabe que o Cordeiro saiu do trono, gente.
É 40 anos depois, outra vez você tem que ouvir a mensagem. Se o irmão Branham estivesse aqui para pregar, ele ia pregar a segunda mensagem, não sabeis, 2. E não sabeis. Ele ia repetir. Quantas mensagens ele repetiu? O desvelar de Deus ele repetiu. Hoje tem se cumprido essa escritura, ele repetiu. E não sabeis, ele ia repetir 40 anos. Então, se ele não está aqui, o Espírito que estava nele está aqui, repetindo. E não sabeis 2. Quer dizer, vocês não sabem. Cego, nu, infeliz e não sabe. Agora, cego, nu, infeliz e não sabe, eram os pentecostais. Era ou não era? Vocês sabem? Lembra disso daí? Irmão Branham diz que Laodiceia é a era pentecostal. Irmão Branham que diz, primeiro selo 35, 34, 35 ele fala, e também aquela mensagem, contagem regressiva 75, 76. Nós temos mensagem, nós temos Bíblia para isso. Entende? É difícil, as pessoas quando falam de nossas pregações, elas não estão falando de mim, eu não tenho nem um pouquinho de medo. Elas estão falando do profeta. É gente que crê no profeta, falando do profeta sem saber. Mas deixa eles, são cegos, nus, infelizes e não sabem. Isto é o que está acontecendo. Por quê? Porque houve a crucificação. Lá atrás, os pentecostais crucificaram. E agora, os da mensagem são os últimos. Estes são aqueles que vieram exatamente na última hora para o trabalho. Não foram os pentecostais que vieram na última hora, na 1ª hora. Quem veio na 1ª hora foram nós. Foram o povo que crê no profeta. É o povo do entardecer da 1ª hora. Sabe quanto tempo tem para trabalhar? Das 5 às 6 da tarde. É a 1ª hora. Até a 12ª. Então é das 5 às 6 da tarde. Esse é o nosso horário espiritual que estamos vivendo na terra. É chamado de hora do entardecer. Das 5 às 6 é o trabalho. Aí terminou o dia. E o povo deveria saber que esse período terminou há muito tempo atrás. Esse período de trabalho terminou. Aí entrou o período do anoitecer, o período da revelação dos selos, que foi exatamente à meia-noite. O Elias, como João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus, o Elias, William Marion Branham, estava dizendo à meia-noite, eis aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Mateus 25, 6. Isso daí é caso encerrado, já aconteceu. É caso encerrado. Não vai vir ninguém para dizer, eis aí vem o esposo. Já veio e o povo não sabe. Os pentecostais estão esperando. Irmãos, olha, vai ter alguém que vai dizer, eis aí vem o esposo. Já veio, pentecostais. Gente da mensagem, ainda nós vamos ouvir alguma coisa, porque eis aí vem o esposo. Eles estão esperando o irmão Branham ressuscitar ainda para falar alguma coisa, para revelar os selos. Tem gente ainda nessa fé atrasada. Isso já aconteceu e eles não sabem. Cegos, nus, infelizes e não sabem. Quem eram? Eram os pentecostais e as igrejas nominais há 40 anos atrás, em 1963. Hoje, cegos, nus, infelizes e não sabem, não são mais os pentecostais. Certo? Hoje são o povo da mensagem. Cegos, nus, infelizes e não sabem. Na verdade, inclui todos eles porque eles se tornaram uma igreja nominal. O verdadeiro Pentecoste não denomina, diz o profeta. Então o povo da mensagem era o verdadeiro pentecostal. E os pentecostais se tornaram falsos quando rejeitou a palavra feita carne, revelando os selos. Deus em carne revelando os selos. Eles crucificaram a Cristo novamente. Hebreus capítulo 10, verso 29 diz: de quanto maior castigo cuidais vós ser julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, como que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará
o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, por enquanto Deus não está nem julgando o mundo. A mensagem está julgando o povo dele. Deus julgará o seu povo, porque o juízo começa aqui, diz São Pedro. O juízo começa na casa de Deus. Ele diz: e se começa por nós, o que será do ímpio, do pecador? Então aqui está uma mensagem que está apenas nos despertando, julgando o povo de Deus, porque Deus não pode te condenar antes de haver um julgamento. Nem o juiz da terra faz isso. Ele não pode condenar o indivíduo, você já vai para... Não, primeiro tem que passar por um júri, por um julgamento, e ali o que for decidido, o júri, logo o juiz já vai escrever a sentença. E Deus é assim, Deus não é diferente também não. Ele está dando tempo, julgando o povo, dá a mensagem agora. Agora é julgando nós, irmãos. A mensagem é julgando o seu povo. Está julgando o seu povo, e eu te pergunto, o que é que ele vai escrever? Qual sentença ele vai escrever? Esta daqui está voltando ao mundo, usando roupinha curta, apertada, joias, está voltando ao mundo. Esse daqui está fazendo negócio mentiroso, falsificando, voltando ao mundo, cobiçando as mulheres, querendo uma trégua para poder conversar com a mulher do outro, sempre um personalismo. E esse aí, você passar para o espiritual, é a mesma coisa com a igreja do outro. Deixa o crente se decidir, porque ninguém vai para o inferno porque Deus manda, vai porque gosta dele. O inferno, para quem gosta de fumar, o inferno é bom. Para quem gosta de beber, irmão, não tem coisa melhor que o inferno. Para quem gosta de adulterar, não tem coisa melhor do que o inferno, irmão. A pessoa está indo para lá e não sabe. Para quem gosta de mentir, não tem lugar melhor do que o inferno. Ela está indo para lá, é ela que vai, Deus não está levando ela para lá não. Ela que vai para lá. Ir para o inferno, conforme a roupa que você usa, você expõe o seu corpo, você não anda como as santas, como Pedro diz que é para olhar para Sara, que não vivia como Jezabel, cheio de coisas, cheio de ilusão do mundo. É para olhar para Sara. A senhora tem que olhar para Sara. Vai lá na Bíblia e veja o que Sara fez e faz. O problema é que muitas irmãs vão lá e vê o que Jezabel fez. Jezabel pintou em volta dos olhos. Vou pintar também. Foi isso que ela fez para poder atrair Jeú. Vai na Bíblia para você ver. Foi isso que ela fez, pintou em volta dos olhos. Você vai lá e está pintando as unhas. Elas não estão olhando para Sara, elas estão olhando para Jezabel, para Herodias. Os homens, ao invés de olhar para o Abraão, estão olhando para o Acabe. A rainha manda. Eu sou aqui o rei, apenas por nome, mas quem manda mesmo é a rainha. Ela diz para eu não fazer isso, vai não, bem. Aí eu não faço. Faz isso, bem. Aí eu faço. Quem é que está governando hoje? É a rainha. O Acabe não está fazendo nada. Está ali como uma flor de parede. Muitas vezes o marido em casa, não é ele que governa, não é ele quem lidera. É a mulher. Se ele abrir a boca em alguma coisa, ela diz: opa, calado. E ele murcha. Com quem vocês aprenderam isso, irmãs? Com quem vocês aprenderam isso, irmãos? Com Jezabel, com Acabe. Não com Abraão e com Sara. Abraão e Sara aprendeu a amar, Sara aprendeu a respeitar Abraão, Abraão aprendeu a amar a Sara, Sara aprendeu o lugar dela e chamar Abraão de Senhor.
É isso que a igreja tem que aprender. Ela tem que aprender a andar com Jesus, com a palavra do dia e chamá-la de Senhor. Sabe o que é Senhor hoje? É terceira etapa. Você pensa que Senhor, Senhor, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ele diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu te mando? Eles chamam de Senhor, mas não obedecem. E a mensagem que Deus tem na terra é o Senhor. O Senhor é aquele que governa. Ele tem um senhorio sobre alguma coisa. E Deus, a palavra, tem o senhorio sobre o seu povo. Governo sobre o seu povo. Ele governa sobre nós. Ele nos orienta. Ele nos ensina. Amém? Parece que eu mudei do lugar, né? Mas, vamos voltar outra vez? A gente vai falando sobre essas coisas, é tão gostosa, e a gente vai, né? Meu Deus do céu, eu devo ter perdido tudo já. Papel, já foi. Isso daqui agora já vai direto. Então, preste atenção. Quando os religiosos crucificaram Jesus Cristo naquela sexta-feira, eu quero que você lembre disso. Eu não sei porquê, eu não me pergunte porque eu não sei. O irmão Brana nunca disse o dia que as coisas iam acontecer. Eu não sei o porquê que na sexta-feira da paixão, já assim conhecido, vamos falar, na sexta-feira santa, o que aconteceu é que a terra tremeu. E Jesus morreu. Eles crucificaram Jesus, a terra tremeu. Muito bem. Quando deu o terremoto, o profeta pregou a mensagem de acusação. Ele disse que foi na sexta-feira santa em 1964, outra vez. Eu não sei porquê, certo? Eu estou expondo as coisas só para vocês verem alguma coisinha. Outra vez, eu acuso esta geração, e isto tinha acontecido na sexta-feira santa do ano de 1964, houve um terremoto no Alasca, onde ele jogou a pedra para o ar, e a hora que ela caiu no chão, deu 3 explosões, e 2 delas já se cumpriram. Então cumpriu uma lá no Alasca, no outro dia eles ficaram sabendo daquele terremoto. Ele diz aqui, ele denominou este terremoto como um tremor de terra. Hoje eu estou pegando quase os de ontem e dando um aperfeiçoado, porque é outro sentido. Porque o que vem agora é o terremoto da ressurreição. Houve um tremor. Já em 1964, quando isso aconteceu, esse tremor de terra, que foi um terremoto no Alasca, irmão Brano denominou como um tremor de terra. E Deus não muda. Aqui vem apenas uma exposição de palavras. Uma vez que Deus não muda, o mesmo que sucedeu lá, sucederá também aqui. Um tremor de terra no dia da crucificação e um terremoto no dia da ressurreição. Então, no dia da crucificação de Cristo, houve um tremor. No dia da ressurreição, está aqui o capítulo 28, verso 2. E eis que houveram, verso 1, né? Quando as Marias foram no sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. Ali houve um terremoto, e Cristo foi ressuscitado. Então, já cumpriu alguns terremotos do nosso tempo, que, pelo que o irmão Brando diz, ele não marcou época, não marcou dia, não marcou tempo. Mas isso daqui é simplesmente para nós podermos ver. Em 64 deu esse terremoto no Alasca, que o irmão Brana mostrou que aquele ali, ele denominou aquele terremoto como um tremor de terra, porque num terremoto que vai dar a ressurreição. Então ele denominou aquilo como um tremor de terra. Agora, isso veio para frente, eu quero passar aqui para vocês, porque ele prosseguiu onde eu parei ontem. Então eu quero prosseguir aqui sobre aquelas 3 explosões. Olha, a primeira cumpriu lá no Alasca, e a segunda, ô irmão, essa palavra Seattle, você sabe, você entende inglês, nome de cidade?
Vocês que... Seattle. Muito bem, Seattle, que é uma cidade importante dos estados de Washington, né? Então, que fica na mesma linha do Alasca. Ali foi quando outra vez, na Sexta-feira Santa de 1965, a cidade de Seattle foi chacoalhada. Vocês estão percebendo como que é? Tem acontecido sempre assim. Eu não vou te dizer que outra vez vai acontecer na Sexta-feira Santa. Não quero dizer isso. Só estou dizendo que aconteceu com Jesus na Sexta-feira Santa, o tremor. Aconteceu com Jesus, porque a gente vê duas coisas. E no primeiro dia da semana, a ressurreição. Na sexta-feira aconteceu o tremor de terra, quando Jesus morreu. E no primeiro dia da semana, chamado domingo, que domingo é nome romano, é conhecido na Bíblia como o primeiro dia da semana. Então, deu um terremoto. E quando as mulheres chegaram lá, ele não está aqui mais não. Ele saiu cedinho. Ele saiu cedinho, um anjo desceu do céu. A Bíblia diz aqui, descendo do céu, um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra, porque ninguém conseguia remover a pedra. Era o selo romano que eles punham no túmulo. E principalmente o de Jesus, que eles tinham medo deles roubar o corpo de Jesus, depois sair falando, ele ressuscitou. Eles puseram guarda, puseram uma pedra forte, mas para anjo do Senhor, ele dá sono nos guarda, ele move a pedra. Ele é acostumado a fazer isso. Quando Pedro foi preso, você sabe que eles prenderam Pedro, 16 soldados ali, vamos ficar perto desse homem, porque esse homem é terrível. Um só não dá para segurar ele não. 4 também só não dá. Puseram 4 coltas de soldado, que é 4 vezes 4, quer dizer 16 homens, para poder guardar Pedro. E ali eles podiam ficar sossegados, que Pedro já tinha mudado de vida, Pedro já tinha recebido o Espírito Santo, e eles não sabiam. Dura as pessoas ter medo da gente quando a gente já recebeu o Espírito Santo e eles não sabem. Eles têm medo de nós nessa mensagem, mas nós recebemos o Espírito Santo dessa terceira etapa e eles não sabem. Eles disseram, Pedro é muito bravo. E nós também. Só que Pedro recebeu o Espírito Santo e ficou dormindo sossegado no meio de 16 soldados. 16 soldados, ele dormiu sossegado, descansou ali. Deus, o anjo do Senhor, outra vez chegou lá, deu chacoalhão em Pedro. Pedro, ô irmão, vamos embora, já venceu o seu prazo na cadeia, vamos embora. Esse era o advogado que eles tinham, esse era o promotor, o juiz. O caso já estava tudo liquidado, filho. Chegava ali, o Senhor Jesus já fazia tudo. Irmão Brando diz que ele é tanto advogado, juiz e jurado. E que o promotor, que é Satanás, que é o promotor, é aquele que acusa, para que o juiz dê uma sentença. Ali não adiantava, porque chegou o anjo do Senhor, as polícias dormiram tudo dormindo. Aí o anjo do Senhor catou Pedro, abriu a grade sem ter chave. Anjo do Senhor não precisa de chave. Tirou Pedro e saiu com Pedro para a rua. Irmãos, essa questão de portão, como disse o pastor Joel, né? Essa questão de portão automático, você aperta um botão aqui, fica esperando até que a coisa silenciosa. Não, filho. O anjo do Senhor já foi só chegando perto do portão, assim, a prova de corpo. Olha aqui, o portão percebia o anjo do Senhor, ele já abria. Não precisa apertar lugar nenhum, ele já abria. Foi abrindo, e Pedro percebendo, mas não havia porta fechada, tudo aberto, e ele saindo. Quando chegou no último portão, o anjo do Senhor passou, Pedro saiu. Pedro deu uma olhada, cadê o anjo do Senhor? Diz, agora você não precisa mais de mim, você dá um jeito agora, eu já te livrei. Tem gente que depois de livre, Deus já tirou eles de tanta coisa, eles ainda ficam atrás do anjo, querendo o anjo. Eu quero andar com ele, cadê ele? Ele já foi embora. Vai você agora. Aí Pedro saiu, foi lá para a casa de João Malco,
porque eles estavam em oração, orando lá: Senhor, mataram o nosso irmão Tiago, agora vão matar nosso irmão Pedro também. Tem misericórdia, entra em cena, salva o irmão Pedro daqui a pouco. Aí chegou, é garotinho ou garotinho? Garotinha, uma menina, abriu a porta, deu uma olhada, fechou outra vez e para dentro, e avisou para o irmão Pedro: está aí na porta. Ele disse: não é ele, não, é o anjo dele. Mas a hora que abriu a porta, era o irmão Pedro mesmo. Pensa bem, que coisa tremenda. A hora que os policiais voltarem em si lá dentro da cadeia: cadê Pedro? Fala: mas não pode, esse homem hipnotizou nós. É o que eles poderiam pensar, que eles não entendem nada do espiritual. Romano vai entender do espiritual? Não entende nada. O que esses homens fizeram? Não está aqui, o rapaz não está aqui. Cadê Pedro? Cadê Pedro? Ele não está aqui. Você aprisiona um Pedro numa cadeia denominacional, ele sai, o anjo do Senhor tira ele. Vocês estão aprisionando eleito aí dentro da primeira e segunda etapa, o anjo do Senhor vai tirar o eleito, você vai ficar aí policial de Roma. Você vai ficar aí procurando o irmão Pedro eleito. Mas ele saiu, cadê ele? Saiu. O anjo do Senhor o libertou. Amém? E você sabe, sempre é um terremoto. Houve um tremor de terra, Paulo e Silas lá na cadeia, as grades se abriram. Olha Deus trabalhando no tremor de terra, no terremoto. Olha Deus trabalhando ali. Você tem que saber que muitas coisas disso daí é o juízo de Deus sobre a terra. É Deus movendo o seu dedinho, a sua unha sobre a terra. Tudo isso daqui está sob o controle do Todo-Poderoso. Ele fez tudo isso e diz a palavra que ele assentou sobre tudo isso. É ele que rege. Na verdade, o mundo está entregue a Satanás por causa da desobediência de Eva e a minha e a sua. O diabo tomou conta do mundo, mas Jesus veio e resgatou, e nós já estamos provando que nós somos a parte resgatada pelo sangue de Jesus Cristo, e que Jesus agora está dominando o mundo, não lá fora, aqui dentro. Porque ele não pode dominar o mundo lá fora. Lá fora o mundo jaz no maligno. Mas e aqui? Você também é um mundo. Tudo que tem na terra tem em você. Você é um mundo em miniatura. Você vê o tamanho do mundo? Você é um mundo em miniatura. Tudo que tem no mundo tem em você. Cálcio, potássio, petróleo, luz cósmica. Tudo que está na terra está em você. Você faz parte disso daí. Você é um mundo em miniatura. Mas esse mundo é o que Jesus salvou, chamado você. Não o mundo lá fora. Por isso, quem Cristo está libertando é os que saíram de Laodiceia. Não os laodiceanos, é os que saíram, é os que receberam a palavra, a revelação, é os que viram a era terminar, para o sétimo anjo pregar os 7 selos. É o que viram o cordeiro convertendo em leão, para poder tomar o livro e desatar seus 7 selos. Capítulo 5 de Apocalipse. É isso que está na Bíblia, e é isso que eu creio. Amém? Muito bem, muito bem. Agora, a segunda vez que houve uma grande sacudida na terra foi a Sexta-feira Santa de 1965, quando um grande terremoto golpeou a cidade de Seattle, que é uma cidade importante dos estados de Washington, e que fica na mesma linha do Alasca, alinhada com o Alasca. Quando o irmão Branham pegou aquela pedra e Deus disse para ele: joga para o ar, e ele jogou, a hora que caiu, então deu aquelas 3 explosões, e Deus falou para ele o que era aquilo. Ele diz: é um juízo que está alcançando a costa do Alasca. Aquele juízo estava ali. Então foi a primeira vez e a segunda vez já. 1964, Sexta-feira da Paixão. 1965, Sexta-feira da Paixão. Aconteceu já 2
aqueles 2 estrondos. Falta um. Certo? Falta um. Em julho de 1965, o irmão Branham, pregando a mensagem, fazendo uma obra para Deus fora da sua vontade, disse: já não oro pela América. Ela está se distanciando cada vez mais e vai se afundar. Tem hora que você pensa que oração para essa esposa, para esse marido, ainda vai ajudar muito. Continue orando por ele. Continue orando. Até que você tenha uma revelação como William Branham teve. Não oro mais pela América. Não vou ficar falando com Deus toda noite, pedindo a Deus uma coisa por minha esposa, ou por meu marido, ou por meu filho. Eu peço e creio e fico esperando. O que tem que acontecer, vai acontecer mesmo. Se são de Deus, eles vão vir, não com uma oração hoje, amanhã e toda hora orando, com uma oração de fé. Uma só. Uma oração de fé. O indivíduo pensa que ficar em cima de Deus, né? O senhor me dá isso, dá, é como ele fez com Balaão. Ele falou para Balaão: não vá. Balaão recebeu mais oferta. É como o marido e a mulher: eu preciso dessa mulher, eu preciso desse marido. O senhor, então vá. Aí vá. E logo depois um anjo na frente, lá com a espada desembainhada, e o próprio Balaão, que era profeta, não enxergou o anjo. Quantos Balaões tem no mundo hoje? Balaão é pregador. Quantos Balaões tem no mundo hoje que não enxerga o 7º anjo que Deus pôs na frente deles com a espada desembainhada dos 7 selos? E o que vai acontecer, seu Balaão, é que a sua perna vai ser esfregada na parede. É isto. Bom, deixa eu voltar aqui. Eu começo, não termino. Já não oro mais pela América. E você? Ora pelo Brasil? Vamos orar pelo Brasil. O Brasil é do Senhor Jesus. Oh, mentira. Crente mentiroso. Vamos falar, irmãos. O Brasil é do Senhor Jesus. Então vai falando para ver se ele é. Vamos ver quando é que ele vai ser. A América, que era fundada por evangélicos, hoje é mundana. Olha onde ela está. A América foi fundada por evangélicos. Olha onde está o centro de toda a pornografia. Lá na cidade que vai afundar. Que assim como Deus afundou Sodoma e Gomorra no fundo do mar morto, assim também Cafarnaum, ele vai afundar Los Angeles por causa de sua imoralidade, sua vulgaridade, que é vendida para o mundo inteiro. E irmão Branham sabia, se Deus não fizer isso, ele teria que ressuscitar Sodoma e Gomorra e pedir desculpas, diz o profeta. Porque o mesmo pecado que houve naqueles dias é o mesmo pecado que há hoje. E se Deus julgou aquela geração, enfiando ela no fundo do mar, morto, agora Deus vai fazer com Los Angeles, enfiar lá no fundo do oceano. Não é que nós achamos bom isso. É que a misericórdia é enviada e a pessoa rejeita a misericórdia. Depois tem que sofrer juízo, gente. O lar tem que sofrer juízo, o indivíduo tem que sofrer juízo, porque primeiro foi a misericórdia, mas a misericórdia eles cospem nela, aí Deus manda juízo. Logo vai vir o juízo. A misericórdia foi o William Branham vir lá num país que vai afundar. Essa é a misericórdia. Deus mandou um profeta, nasce um profeta aqui, nasce um profeta aí na América, nasce, e prega que vai afundar uma parte. É o que está aguardando, né? Aproximadamente 1/10 parte da terra está pronta para cair no mar. Amém, amém. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Que a gente sabe, o irmão Branham, ao falar destes terremotos, nunca fixou datas, ele nunca disse quando sucederiam. Alguns pensam que ele sabia quando isso sucederia, porém somente predisse que sucederia antes da vinda do Senhor. Temos conosco a palavra profética permanente. Sucederá antes da vinda do Senhor. Eu não sabia disso. Eu não sabia que Los Angeles tinha que afundar antes do arrebatamento. E ela tem que afundar antes do arrebatamento. Certo? Ele predisse isso. Isso dá a entender que
os que estivermos vivos antes do rapto, o veremos, e os mortos em Cristo tomarão parte deste terremoto, porque será o terremoto da ressurreição. Isso daqui deve ser já uma palavra do outro irmão, certo? Tem coisas que é de um irmão, tem coisas que é do profeta, mas isso daqui enquadra com a Bíblia. Simplesmente estou lendo porque enquadra com a Bíblia. Quando Jesus morreu, houve um tremor de terra. Quando Jesus ressuscitou, houve um terremoto. Entende? Quando o povo crucificou a Cristo pela segunda vez, houve tremor de terra. E agora, na ressurreição, haverá um terremoto. E os irmãos sairão. Assim como aqueles saíram, esses também sairão. Eu queria te deixar alguma coisa, só para te alertar num pontinho só. Quando Jesus morreu, os túmulos se abriram. Irmãos, quando o irmão Brana revelou os selos, os túmulos denominacionais se abriram. Mas os eleitos saíram de lá, depois dos selos revelados. Entende? Os eleitos saíram de lá. Isso é o espiritual. Agora, eu creio até no natural. Se você achar que eu estou doido, e eu creio até no natural, porque se houve a segunda crucificação, houve o segundo tremor, entende? Houve o segundo tremor, então já aconteceu. Sim, que coisa maravilhosa, isso daqui já aconteceu? Já. Como que aconteceu? No espiritual, quando Jesus morreu, os sepulcros se abriram, mas os mortos não saíram enquanto Jesus não saiu. Quando eles crucificaram a Cristo pela segunda vez, os túmulos se abriram, tanto os denominacionais quanto os túmulos mesmo do cemitério. Alguém falou: você está doido? Já abriram, mas eles, os eleitos, não saíram dos túmulos do cemitério ainda. Saíram primeiro dos túmulos evangélicos, que é a aplicação espiritual. Saímos dos túmulos evangélicos primeiro. Agora, o que vai acontecer é, quando é que vai sair dos túmulos? Se já os túmulos abriram, isto quer dizer, meu irmão, minha irmã, que a ressurreição de todo eleito já está garantida. Túmulo já abriu, eles já ressuscitaram, muitos corpos de santos, como diz a Bíblia, ressuscitaram, mas somente saíram do sepulcro após a ressurreição do Senhor. Eles já ressuscitaram, mas só vão sair do sepulcro quando William Branham ressuscitar. Alguém diz: você crê na ressurreição? Eu creio na ressurreição. O irmão Branham já ressuscitando com o povo. Não o irmão Branham ressuscitar sozinho. Não, Jesus não ressuscitou sozinho. Quando Jesus ressuscitou, Abraão, Isaac e Jacó vieram atrás dele. Os patriarcas, os profetas vieram atrás dele. Quando William Branham ressuscitar, porque disse o Senhor Jesus que os primeiros serão os derradeiros e os derradeiros serão os primeiros. Isso é verdade ou não? Vocês já leram isso? Então, William Branham é o derradeiro. E o que Jesus falou? Que os derradeiros serão o quê? Os primeiros. Pronto. Jesus falou, para mim você pode pregar o quanto você quiser diferente. Foi Jesus que falou: os últimos, os derradeiros serão os primeiros. Então o irmão Branham será um dos primeiros a ressuscitar. Olha que, por quê? Porque foi através da revelação dos selos, que foi trazido através dele, que os sepulcros se abriram. Irmãos, você pode não entender isso, mas quando os selos foram revelados, os sepulcros já abriram para todo irmão. A irmã morreu esses dias, o sepulcro dela já estava aberto daquele dia já. Vocês estão entendendo? Qualquer um de nós que podemos morrer daqui para frente, o sepulcro já foi aberto. Nós estamos com a nossa ressurreição garantida. Por ver essas coisas, ressurreição garantida, sepulcro aberto, só que não saíram do sepulcro porque não é hora. A hora de sair é a hora que o último sair. A hora da revelação foi a hora que o último entrou. Foi a hora da revelação dos selos. Quarto selo 60, primeiro selo 52 e 66. É a mesma coisinha. Agora falta o último eleito agora entrar. Mas o último eleito entra aqui agora porque ele recebeu a revelação do último que entrou, que é o último mensageiro, que entrou, que é o sétimo, 7 é o último.
que entrou para revelar os selos. E agora o último aqui é que vai entrar crendo nesta terceira etapa. Amém? Então já está tudo garantido. Está garantida a nossa ressurreição, está garantido tudo que nós precisamos, já está garantido. A revelação dos selos abriu o sepulcro. Oh, meu Deus do céu, naquele dia vai ser tremendo. Não, filho, já foi tremendo quando abriu os selos. Quando revelou os selos, houve um tremor e chacoalhou a terra e você não percebeu. Naquele tempo, chacoalhou a terra e nós não percebemos. A questão é que, como aconteceu com Cristo, acontecerá agora também. Os túmulos foram abertos, mas os mortos não saíram do sepulcro enquanto Cristo não ressuscitou. Os sepulcros foram abertos em 1963 com a revelação dos selos, mas os mortos não saíram do sepulcro enquanto o último mensageiro não sair. Amém? A hora que o último sair, aí vem a ressurreição, meus irmãos. Não começa de Paulo para cá, a ressurreição começa daqui para lá. A ressurreição é uma contagem regressiva. O profeta pregou contagem regressiva. O profeta pregou o grão maduro na mensagem do nascer do sol. O que é isso? É uma contagem daqui para lá. Contagem regressiva não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não. Contagem regressiva é 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. É isso que é contagem regressiva. Ressurreição é contagem regressiva. A ressurreição é começar na sétima era e ir para a primeira, porque os da primeira precisam de nosso aperfeiçoamento, de Hebreus 11:40, aqui na sétima era. Os da primeira precisa da nossa perfeição, e a perfeição dessa era é a abertura dos selos. Eu queria que você entendesse isso. Isso abre qualquer sepulcro dentro de casa, dentro do trabalho, no mundo, e o eleito sai de lá mesmo, porque isso abre o sepulcro, para você sair e ver essas realidades. Numa igrejinha pobre, simples dessa, Deus dá umas tremendas mensagens dessa. Você não escuta mensagem desse jeito em qualquer lugar nenhum. Não é por causa das maiores, mas não ser mortal. Não, igual você mesmo. Mas esse Deus quis fazer isso e nós demos lugar para Ele. E se você der mais água para Ele, você vai ver o que Ele vai fazer. Agora, você dá água, é vindo, com a sua presença, apoiando. Não ficar em casa com seu maridinho, com a sua esposinha, com seus filhinhos amados, e comendo macarronada no domingo, e frango assado e tudo, e não vem na escola. Eu agradeço vocês que vieram, Deus te abençoe. Vocês estão melhorando. Uns estão piorando, mas vocês estão melhorando, pelo menos hoje. Vocês estão melhorando. Coisa bonita isso daí, certo? É vocês ir melhorando e vendo que gente que deveria dar apoio. Sabe como você apoia a terceira etapa? Não é ficando em casa com marido, com mulher e com filhos, não, e comendo macarronada, frango assado, leitoa, ou chuchu. Mas é vindo para a casa de Deus, começar cedo. Deixa eu ir para a igreja, deixa eu adorar a Deus. Eu vou terça-feira na oração. É difícil mesmo, é árduo mesmo, mas deixa eu ir lá. Eu vou fazer a minha parte. Eu sou um mortal, eu preciso de estar lá. E eu sei que uns não vêm porque não tem dinheiro para gasolina, não tem dinheiro para ônibus. Tem uns que têm dificuldade mesmo, e Deus sabe disso aí também, melhor do que eu. E eu reconheço e Deus também reconhece, mas outros não vêm, é porque não sentem nada mesmo. Estão vazios, estão dominados pelo sentimento feminino, masculino e o sentimento maternal. É de pai e mãe, aquele sentimento. Em casa é tão bom ficar na reunião aqui, eu vou ficar quieto aqui em casa. Minha mãe, meus irmãos, são estes que fazem a vontade do meu Pai Celestial. Senhor Deus, te damos graças por esta luz, que esta luz, só o Senhor para dar para nós. Muito obrigado. Uma luz tremenda desta, Senhor. Acontecimentos neste dia, como foi no dia da sua crucificação a primeira vez, foi na segunda vez. E nós estamos vendo aqui outra vez, após 40 anos, Senhor. Ajuda-nos a ter essa luz para caminhar, em nome do Senhor Jesus. Que a tua mão estendida, cada irmão sinta a libertação, a cura divina, a bênção para o físico, a bênção para o espírito e para a alma, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.